Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos nessa palestra, onde nós vamos encontrar mais um ensinamento dessa doutrina maravilhosa para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vamos nos abraçando uns aos outros, no mesmo padrão, na mesma sintonia. Vamos buscar Deus Pai de misericórdia, Jesus, nosso irmão, a espiritualidade, nossos irmãos do plano maior, os nossos mentores dessa casa, pedindo permissão para iniciarmos mais uma palestra nesse domingo. Pedindo a Deus, a Jesus, que o nosso palestrante seja iluminado, que ele possa esclarecer todas essas doutrinas maravilhosas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixe cair em tentação, mas livre, Senhor, de todo mal. Com essa prece, pedindo permissão a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para iniciarmos mais uma palestra nessa manhã. Graças a Deus, no amor de Jesus, que assim seja. Obrigado, Sr. Valdomiro. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós damos início à palestra da manhã de hoje, uma palestra que se dá dentro do ciclo que a gente vem realizando desde o ano passado, né, que é o ciclo O Espiritismo Responde, onde nós enfrentamos temas relevantes à luz da doutrina espírita. Hoje nós temos como tema liberdade e responsabilidade, que, por certo, é um tema muito relevante para que venhamos voltar as nossas atenções, né? Afinal de contas, nós percebemos que a sociedade moderna vem sofrendo um grande desafio nessa questão das liberdades, do exercício das nossas liberdades, né? A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, e nós, pela doutrina, nós percebemos como esse exercício se dá em conformidade com as leis divinas, né? Todos somos livres para pensar, trata-se de um dom da vida e ninguém pode interferir nisso. Mas nós veremos também que, como todas as outras direitos que nós possuímos, existem algumas limitações, né? Então, a proposta da manhã de hoje é nós entendermos um pouco tudo isso e a gente se volta principalmente para o Livro dos Espíritos, que nos traz subsídios de um significado gigantesco para essa matéria, né? Nos diz muito acerca desse tema que nós estamos enfrentando no momento, de maneira que acaba descortinando qualquer dúvida que possa existir. Claro que é um tema difícil, mas nós veremos que, à luz do Espiritismo, tudo fica muito mais compreensível, de maneira que a gente consiga nos situar melhor diante dos acontecimentos. Então, vamos dando início. Primeira coisa que nós vamos abordar é a liberdade de manifestação, né? Esse é o primeiro tema que a gente enfrenta hoje. Então, o que nós aprendemos com Rodolfo Calegares, desculpa. Liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade, ok? Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida, certo?
Isso é liberdade. E aí ele complementa. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia ser-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Tá? Então, esse texto do Rodolfo já nos esclarece muito. Aliás, ele é sempre muito didático na forma que ele coloca as ideias, né? Nos deixa muito bem digeríveis essas ideias. Nós percebemos que todos nós temos a liberdade, todos somos donos de nós mesmos, né? Ninguém pode se intrometer nisso, mas percebemos também que existem algumas limitações, principalmente quando eu tenho por enfoque o meu semelhante, certo? E aí nós entramos no Livro dos Espíritos, na questão 825, que se tem a seguinte pergunta de Kardec para a espiritualidade. Haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade? E aí, o que vocês acham? Nós vimos que existem algumas restrições, principalmente quando se começa ali, a partir de um certo limite, os direitos do meu próximo. Existe alguma situação que eu possa gozar de liberdade absoluta? Quando eu falo em liberdade de manifestação, de atuação, de conduta, o que vocês me dizem? Existe? Eu acho que não, porque a gente convive numa sociedade, então tem sempre o seu irmão do lado. Você tem que tomar o cuidado para respeitar os limites desse irmão. Perfeito, Rita, perfeito. É isso mesmo, tá? Tá correto. Tem alguma situação que a gente possa mentalizar aqui, lembrar aqui, que revele uma liberdade absoluta entre nós? Liberdade de manifestação, estou falando. A espiritualidade pontua um caso. Quer ver que interessante? Olha só. Não, porque todos precisam uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, a Rita está com a razão, né? Realmente, não existe a liberdade absoluta entre nós por tudo aquilo que ela pontuou, né? Nós vivemos em sociedade e nós devemos conviver harmoniosamente nela, tá? Mas nós temos ainda, como esclarecimento da espiritualidade, o seguinte: a liberdade é relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde começam a liberdade e o direito do outro, tá? E nós temos essa obrigação de respeitar os direitos alheios, que também está amparado nas leis divinas, não diminui no homem a sua liberdade. Isso é importante, tá? Eu já vou falar da exceçãozinha aí, que a espiritualidade pontua como sendo um caso de liberdade absoluta. Antes, vamos falar disso, tá? Não é pelo fato de que eu deva observar certos limites na minha liberdade em relação à liberdade, aos direitos alheios, que eu estou tolhindo a minha liberdade, né? Que eu estou exercendo ela de uma forma indesejável. Não, tá? Essa obrigação não diminui a minha liberdade. Por que não diminui essa minha liberdade? Porque também está amparado nas leis divinas. Nós temos 10 leis divinas. Nenhuma delas pode ser encarada isoladamente. Todas têm que ser vistas à luz umas das outras, para que a gente consiga ter toda a extensão, toda a aplicação de suas regras.
de maneira que uma complementa a outra, que uma limita a outra. Então, nós já tivemos aqui a lei da sociedade, como a Rita nos lembrou, que é sim o limitador da lei da liberdade, sobretudo da lei de manifestação. Isso está na questão 827. Então, não é pelo fato que eu tenho que observar certos limites que eu estou precarizando a minha liberdade. Longe disso, né? Eu só estou exercendo ela como realmente ou é para ser exercida, de acordo com as leis divinas, tá? E aí, agora sim, a gente entra, né, nesse exemplo que eu disse que existe, que a espiritualidade coloca, mas ainda não mencionei. Em que condições poderia gozar o homem de absoluta liberdade? E a espiritualidade explica. Quer liberdade absoluta? Tem uma forma, tá? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, se eu desejo liberdade absoluta, eu tenho que me descolar da sociedade. A partir do momento que eu vivo em sociedade, necessariamente eu tenho essas limitações. Necessariamente. Ok? Não, mas eu quero liberdade absoluta, então se isole. Vire um eremita, vá para o isolamento social, né, na floresta, no deserto, onde for, e deixe de conviver em sociedade. Porque ali não se tem relação com os outros. A partir do momento que tiver ele mais um, pronto. Já não é mais absoluta essa liberdade. Ela já se torna relativa. Já se tem limitações, já se tem ali alguns entraves para o seu exercício. Tá claro até aí? Legal. Então, essa é a liberdade de manifestação. Acho que ficou bem claro, né? Nós a temos, mas até um certo limite. Né? Qual é esse limite? Nós até veremos direitinho mais adiante. Mas, a grosso modo, é onde se começa o direito do meu irmão, tá? Que convive comigo nessa jornada terrena. E aí a gente entra em liberdade de pensamento. Vimos a liberdade de manifestação, de atuação, de ação. Agora, liberdade de pensar. Liberdade de pensar é absoluta ou é relativa? E aí? Quero que vocês me ajudem aí. Eu posso pensar no que eu bem entender? Eu tenho liberdade para isso? Eu acredito, Edu, que pensar é algo que ninguém pode nos limitar, né? Nós podemos ter diversos pensamentos, ninguém, inclusive, tem o controle sobre ele, né? Só que aí a questão do pensamento, ele gera ação, então a gente tem que cuidar dele. É isso mesmo, tá? Enquanto na manifestação eu tenho ali algumas limitações, nos meus pensamentos eu sou plenamente livre. Eu posso pensar o que eu bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso. Pode ser a coisa mais absurda, mais equivocada, mais criminosa que for. Eu tenho essa liberdade e nós veremos por quê. Tá? E como a Márcia bem lembrou, isso não significa que tudo isso que passa em minhas mentes caia no vazio. Repercute, sim, de alguma maneira. Nós já vimos alguma palestra ou outra aqui, como o pensamento influencia, como ele se movimenta, né? Se exterioriza em relação a outros. Então, isso acontece. Mas que ela é absoluta, ela é, tá? E ninguém tem nada a ver com isso. O que passa aqui na minha casinha mental diz respeito apenas a mim. Olha só. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de absoluta liberdade? É a pergunta de Kardec. E a espiritualidade explica. No pensamento.
No pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, ou seja, como segurar, como entravar isso. A gente pode pensar o que bem entender, tá certo? Então, isso é importante nós entendermos, né? É responsável o homem pelo seu pensamento? Aí entra um pouquinho até no que a Márcia falou, né? Posso pensar no que eu quiser, mas isso não me torna irresponsável pelo que estou pensando. Me torna? Vamos ver. Perante a Deus tá? Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça, tá? Então, o que passa aqui dentro de mim diz respeito apenas a mim mesmo e a Deus, tá? Se não diz respeito a nenhum outro, ao meu familiar, ao meu amigo, ao meu colega de caminhada da Casa Espírita, não diz respeito a ninguém, diz respeito apenas a mim mesmo. Se eu vou prestar contas disso, é outro assunto. Vou, né? Para quem? Para Deus, que tudo sabe, né? Ele sabe o que está acontecendo dentro de mim. E como veremos também para nós mesmos. Afinal de contas, são as nossas próprias consciências que consideram aquilo que nós já pensamos em outra hora, né? E muitas vezes acaba nos condenando, nos absolvendo, tá? Então, nós temos aí dois juízes, a divindade e nós mesmos. Tá certo? Então, vimos liberdade de manifestação, vimos liberdade de pensamento, mas a espiritualidade traz uma outra, que se chama liberdade de consciência, tá? Que é uma outra vertente da liberdade e que é a mais difícil de compreender, mas que uma vez compreendida nos traz todas as respostas, né? A espiritualidade ali, com Kardec, dedica inúmeras questões para que isso seja devidamente esclarecido. E aí nós temos sobre liberdade de consciência. Vamos entender primeiro o que é consciência. O que é consciência? O que vem a ser isso? Para depois a gente entender se tem liberdade ou não, né? Olha só. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a consciência impõe restrições próprias do controle moral, ético, principiológico do ser, de maneira a frear os pensamentos e, assim, as manifestações em conformidade com o nível evolutivo do ser. Então, tem um monte de coisa aí, né? Primeira coisa que a gente tem que perceber, a consciência não deixa de ser um pensamento, mas é um pensamento mais íntimo do ser, pensamento raiz do ser, tá? Embora o pensamento que nós vimos lá, que é o pensamento propriamente dito, ele não tem limites, na consciência, que é esse pensamento mais íntimo, nós encontramos sim alguns limites, algumas restrições, alguns freios, tá? E isso está no controle que eu exerço, né? No controle moral, no controle ético, no controle principiológico que eu exerço. Então, é mais ou menos assim, toda vez que eu vou pensar ou me manifestar, eu consulto ali o meu íntimo, eu consulto ali a minha consciência. E essa me impõe limites, certo? Então, por isso, a espiritualidade fala de ser uma força com limitações, tá? Especialmente porque o que nós aprendemos até hoje com a doutrina espírita? Que a nossa moral, nossa ética, os nossos princípios, eles condizem com a nossa evolução, não é? Então, se eu evoluir bastante, a minha moral está lá em cima, também está evoluída.
Se eu ainda não evoluí muito, a minha moral está baixinha. Não é isso? Né? Então, também por isso, e principalmente por isso, existe tem-se essa consideração de ser uma liberdade limitada. Por quê? Porque é limitada pela minha própria ignorância ainda. Né? Eu ainda não tenho uma moral grandiosa. Minha moral ainda é pequena. Se ela é pequena, ela é limitada. Tá? Então, é sobre isso que eu penso e é sobre isso que eu manifesto, sobre o que eu tenho dentro de mim, e esse dentro de mim tem muitas limitações por tudo aquilo que eu conquistei até agora. Tá certo? Ficou mais ou menos claro isso aí ou não? Edu, só um parênteses aí. Um comentário, claro. A questão da consciência, né, ela também ela vai reprimir o meu pensamento, vai reprimir minhas ações, como você bem colocou, de acordo com o grau de evolução que a gente tem, né? Agora, isso varia de época para época. Em outras épocas, por exemplo, pegar 200 anos atrás, escravizar pessoas não afetava a consciência daqueles que o faziam, né? Na época, porque eles achavam correto, achavam certo. Hoje, isso é um absurdo. Hoje, ninguém mais, pelo menos os mais que conseguiram caminhar nessa evolução, não pensam mais assim, não tem mais essa consciência, né? E assim com outras coisas. Assim, se você voltar lá no primitivo da humanidade, também os canibais lá achavam que não tinha problema nenhum com a consciência em devorar um próximo, né? Quer dizer, é tudo de acordo com a época que nós vivemos, né? Isso vai crescendo. Sim. Isso. Acrescenta-se, então, a evolução individual do ser, né? Aonde ele está inserido. Que ele está inserido até pela sua própria evolução, né? Sim, o meio que ele está inserido diz muito acerca daquilo que ele é e das decisões que ele vai tomar, né? Também trazem freios, né? Então, sem dúvida nenhuma, a consciência de tempos atrás era uma que acabava desencadeando pensamentos e ações diferentes, né? Nós evoluímos um pouco nisso. Agora nós temos ações e pensamentos conforme o nosso tempo de agora. E lá na frente vai ser ainda melhor. Sim, cada tempo da humanidade importa sim. Valeu, Dalton, é isso mesmo. Legal? E a consciência, acho que até complemento o que o Dalton falou. A consciência é fruto de experiências e crenças elaboradas no contexto cultural e se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Tá? Então, a consciência é isso. A minha consciência de hoje, ela decorre de todas as minhas experiências, decorre do meu contexto cultural de agora e de tudo aquilo que eu já me vi inserido, né? De maneira que acaba isso sendo aquele fator que estabelece a minha evolução, né? É o ganho gradativo, é o aprimoramento da minha consciência que vai dizer o quanto eu estou evoluindo. E o que contribui para essa consciência é tudo isso, as minhas experiências, o contexto que eu estou inserido, né? Como o Dalton também colocou bem. Então, tudo isso me diz como é minha consciência e dessa forma estabelece quais são as minhas limitações quanto à minha liberdade de exercê-la. Tá? Legal. E aí nós temos: a consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando na manifestação de sofrimentos e desarmonia para si mesmas e para o próximo, tá? Então, quando a minha consciência não está, vamos dizer, já num trecho positivo da minha caminhada, ainda, né, tem muito de negativo nela, eu acabo cultivando ali ideias que são igualmente negativas. Certo? Então, é o que se coloca aí, né?
essa consciência não esclarecida alimenta ideias malsãs. Então, ela vai estabelecer como são os meus pensamentos e como são minhas ações. Olha como ela limita, certo? Vamos comparar a nossa consciência ainda infantil, pequenina, com um ser grandioso, espiritual, como, né, um próprio Jesus Cristo. Né? A consciência dele, ela sim não tem entraves, ela sim exercida plenamente, porque ele já conquistou todas as noções de bem e mal, porque ele já conquistou todas as virtudes, de maneira que ele vai pautar seus pensamentos e suas ações sempre positivamente. É para isso que nós estamos caminhando. No dia que chegarmos nisso, nós teremos uma liberdade de consciência, podemos dizer, absoluta. Até lá, é relativa pela nossa própria pequenez, pela nossa própria limitação. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal melhor se define, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização do progresso. Tá? Então, é isso que eu estou colocando. Espíritos que já estão mais avançados em sua escala evolutiva, pensam muito mais adequadamente, agem muito mais adequadamente, contribuindo, assim, até para o progresso todo, não só o progresso de si mesmo. Tá certo? Então, é essa limitação que a gente está transpondo dia após dia, essa limitação que nós temos ainda dentro de nós, que é a nossa consciência, e que vai sempre impor limites ao que nós pensamos, ao que nós agimos, porque nós ainda não chegamos lá na frente, onde tudo isso vai se tornar pleno. Tá ok? E aí vem isso. Alguém pode coibir essa liberdade de consciência? Temos liberdade de consciência? Podemos acreditar no que bem entendemos? E aí? Vimos que tem limitações, né, perante a nós mesmos. E para outros, para a sociedade, para o meu semelhante, alguém tem o direito de coibir a minha consciência? Não, né? A Márcia respondeu. Eu sou leitor labial. Pelo menos não e sim eu consigo. Então, vamos ver a resposta? Olha só. Absolutamente ninguém pode coibir nossa liberdade de consciência. Tá? A temos de maneira que podemos acreditar no que bem entendemos. Certo? Essa consciência é plena. Ninguém pode interferir nisso. Tá? Ninguém tem que falar que eu tenho que acreditar nesse ou naquele outro. Eu acredito no que eu bem entender. Certo? Eu tenho essa liberdade, esse livre-arbítrio de acreditar no que eu bem entender. De maneira que não me cabe jamais querer, inclusive, impor a minha própria crença, minha própria convicção na outra pessoa. Eu não posso querer impor. Isso tem que ser respeitado. O que ela tem dentro de si tem que ser respeitado. Né? E tem que ser respeitado porque, como nós vimos, ela é aquilo. A sua consciência daquela somatória, daquele momento, é a somatória de tudo aquilo que ela adquiriu até então, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes. É aquilo que ela conseguiu alcançar até então. Não nos cabe interferirmos nisso. Isso diz respeito só a nós. E como nós vimos, né, Deus. Tá certo? E Deus, né, sabe o que é, ele sabe, né, até porque ele nos criou dessa forma, que isso é próprio do meu momento evolutivo. Se eu tenho essas minhas limitações,
se um pensamento ou outro meu está em desconformidade com as leis divinas, ele simplesmente entende, porque é da minha natureza ainda, porque eu ainda estou nesse caminhar vagaroso, né? É o degrau que eu me encontro. E aí vem uma perguntinha. Existem crenças que devem ser condenadas? Tudo bem, eu não posso interferir lá na mente do ser, mas eu posso condenar? Hã? Boa pergunta, hein? Isso é legal. E aí? Minha opinião, sim, Edu. Minha opinião, sim. Eu posso condenar quem maltrata os animais, que eu vejo maltratando os animais, ou maltratando outras pessoas, entende? Eu acho que ele está extrapolando o livre-arbítrio dele, né? Então, mas aí já não é uma manifestação, o exemplo que você está dando? Maltratar os animais já indica uma ação, né? Mas sim. eu digo, se eu não gosto de animais, mas eu não faço mal aos animais. Ok. Você Ainda está na minha consciência. Se ficar limitado a não ter uma ação sobre isso, então, aí eu concordo. Aí tá ok. Você está dentro do seu livre-arbítrio de pensar e ter consciência do que você quiser. Tudo bem. Ou você, ou nós, né? Então, assim, olha só. Aqui, gente, é importante a gente diferenciar. A espiritualidade traz a resposta aqui, mas a gente tem que ter muita atenção na forma que ela responde, tá? Está muito claro, mas a gente tem que refletir, certo? Olha só, existem crenças que devam ser condenadas? Primeiro, uma explicação, antes de entrar na questão. Enquanto íntimas, as minhas crenças não podem ser condenadas, pois, como vimos, são próprias da condição evolutiva do ser, certo? Uma vez externadas, devem ser respeitadas apenas quando sinceras e tendentes à prática do bem, ok? E condenadas, olha só, pode ser condenadas. Quando? Quando notoriamente falsas e direcionadas ao mal. Certo? Enquanto íntima, não pode sofrer ingerência de ninguém. A partir do momento que se exteriorizou, pode. Tá? Vamos além. Olha só, isso se afirma com base na questão 838 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ali, olha só, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Tá? Olha, parece que Kardec está falando com os dias atuais, aí, onde a falsidade rola tudo, né? Para todo lado, a mentira. Olha só. Olha que a espiritualidade coloca. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis, elas são condenáveis. São as crenças que conduzem ao mal. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. É aqui que está a chave para as nossas respostas. Tá? E por que está a chave aí? Porque vou até colocar em evidência, olha, essa questão do Livro dos Espíritos, porque é sobre ela que nós vamos ver daqui para frente, tá? Para qualquer coisinha, volta lá e consulta para ver como a espiritualidade respondeu, tá? Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. O que significa isso? Né? Ou seja, quando são externadas, quando saem do campo da consciência, né? No qual a liberdade, como vimos, é praticamente absoluta, sofrendo apenas as peias de nossa condição evolutiva, para entrar no campo das relações sociais, no qual a liberdade é relativa. Então, notem, quando a espiritualidade fala que são condenáveis, são as crenças que conduzam ao mal, nós estamos vendo aí que é um comando verbal que indica ação. Nós não estamos falando daquilo que se passa apenas no meu íntimo, né?
Eu estou falando aqui daquelas que conduzam ao mal, ou seja, estou falando de ação. Se eu estou falando de ação, eu não estou falando muito bem de liberdade de consciência, eu estou falando de liberdade de manifestação. Certo? Enquanto estou no campo da consciência, ou seja, enquanto eu não exteriorizei, isso não pode ser condenado, a não ser pelo meu pai e por mim mesmo. Tá? Agora, a partir do momento que eu exteriorizei, aí eu devo satisfações. Tá certo? Então, é aí que está a resposta de muita coisa, mas não para aí. Olha só, portanto, temos a liberdade de acreditarmos no que bem entendermos. Tá? Mas temos que saber que essa liberdade nos traz responsabilidades perante a divindade e as nossas próprias consciências, mesmo que não externadas, é o que nós falamos lá, não foi? E perante os homens, quando externadas. Tá? Nas palavras de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ok? Enquanto tudo está ali, em minha casa mental, nesse pensamento mais íntimo que é a minha consciência, ou nesse pensamento mais evidente, que eu tenho também total liberdade, como eu vimos. Enquanto está nesse campo, ninguém tem nada a ver com isso, a não ser Deus e eu mesmo. Eu posso premeditar um crime horroroso. Eu posso premeditar. Os homens não têm nada a ver com isso. Ninguém pode me impor nada porque eu estou pensando isso. A premeditação não é crime, nem perante os homens, tá? Eu tenho o direito de pensar o que eu bem entender. A partir do momento que isso ganhou corpo, aí eu devo satisfações para os homens. Por quê? Porque também passou a se referir, a dizer respeito a eles, tá? Então, notem, quando nós estamos falando a questão 838, nós estamos falando que a espiritualidade está dando como resposta puramente isso. Né? Uma coisa é liberdade de consciência, outra coisa é liberdade de pensamento. Quando essa consciência, né, aquilo que nós acreditamos, passa a ganhar movimento e se exterioriza de maneira a se praticar o mal, se exterioriza de maneira a se impor falsidades, aí já existe uma responsabilidade perante os homens. Ficou claro isso, mais ou menos? Não? Tá? Então, é dessa forma. Mas tem mais. A gente está só começando aqui. Então, vem aquela perguntinha. Se as minhas liberdades podem ser tolhidas pela sociedade, se as minhas liberdades podem ser tolhidas pelo meu semelhante, tá? E se podem, de qual maneira isso pode acontecer? Certo? Então, primeira coisa que a gente já descartou, esse papo aí de que eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entender, ninguém pode interferir nisso, isso já vimos que não fica de pé, não é isso? Mas a gente tem que entender ali quais são as formas que isso pode acontecer. No que pode acontecer e no que não pode acontecer. E é aí que eu entro com esse quadrinho para tentar elucidar bem essa questão. Tá? Então, olha só. Quando eu falo do meu íntimo, a sociedade pode condenar? O indivíduo pode condenar? Quando eu falo do meu exterior, a sociedade pode condenar, o indivíduo pode condenar, é isso que nós vamos ver a partir de agora. Íntimo, ou seja, liberdade de pensamento e consciência, algo que ainda está dentro de mim, como nós vimos. A sociedade pode condenar? Não, né? Não pode condenar. Trata-se de um direito inconteste e inacessível do ser. Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar é fazê-los hipócritas.
Olha só isso, gente. É fazê-los hipócritas. Por quê? Porque ele tem que pensar do jeito que ele pensa, não dos outros. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Tá? Então, a sociedade não pode interferir nos pensamentos íntimos do ser, ou seja, na liberdade de consciência e de pensamento de cada um. E o indivíduo pode condenar? Ou seja, isoladamente, eu posso condenar o meu semelhante com aquilo que se passa dentro do seu íntimo? Também não, né? Também não. E o motivo é o mesmo. Né? Porque é um direito dele. Porque ele tem que ser simplesmente o que ele é, o que ele adquiriu até então, não outra coisa que ele não é, que eu quero que ele seja. Não, ele tem que ser exatamente o que ele é. Tá? Então, eu não posso interferir na liberdade de pensamento e de consciência de quem quer que seja. Do meu familiar, do meu amigo, do meu inimigo, de quem quer que seja da humanidade. Né? Eu não posso. Nem enquanto sociedade e nem enquanto indivíduo. E quando essa ideia se manifesta, quando isso se expressa em atos, em condutas, em ações, a sociedade pode condenar? Sim. Certo? De que forma? De acordo com as leis que regem a sociedade. Mas leis? Mas por que as leis? Porque lei, né? A lei significa regra de direito, isso é importante, tá, gente? Para a gente entender. Lei significa regra de direito ditada por autoridade representativa em observância e também em busca do bem proceder dos indivíduos, tornada obrigatória para manter a ordem e o progresso numa comunidade. Tá? Então, o que é uma lei? A lei nada mais é do que o reflexo dos anseios de uma comunidade, dos direitos e deveres de uma comunidade. Quando os homens sentem a necessidade de normatizar isso, eles pegam e normatizam. Para quê? Para que venha a ser obedecida dali por diante, para que direitos não sejam lesados, para que as liberdades não sejam ofendidas, ultrapassadas em seus limites. Tá? Então, se existe a possibilidade da sociedade condenar minha liberdade, existe, desde que seja dentro da lei. E se for, tem que ser condenado. Tá certo? Então, se eu parto para desordem, se eu parto para injúria, se eu parto para difamação, né? Olha só, estou indicando ações. Se eu difundo ideias falsas, né? Se eu ataco pessoas, instituições, tudo isso está nesse campo aqui. Não é liberdade de consciência que é protegido. Não, é liberdade de ação que é limitado. Certo? Então, tem sim algumas restrições. E as restrições são as leis que já foram formadas de acordo com aquilo que ordinariamente se observou, eticamente se observou em sociedade. E o indivíduo pode condenar? Isso aqui é boa. Eu posso condenar meu semelhante que está se manifestando de forma inadequada, avançando o sinal, inclusive sobre liberdades de outros ou a minha própria liberdade? E aí? Posso? Com certeza, eu acho, claro. A pessoa está infringindo individualmente, afetando individualmente qualquer, não me ocorre agora um ato assim, né, mas que me ofenda e está contra as normas sociais adequadas, né, e inclusive infringindo lei também, né, mas eu não preciso ser autoridade para
não concordar. Eu posso, como indivíduo, não concordar também. Perfeito. É isso mesmo. Tá? Olha só que rico que a espiritualidade nos traz. Olha como nos auxilia a nos situarmos diante de um irmão que está avançando esse sinal sobre direitos alheios. Olha que interessante. A resposta é sim, tá? Eu posso condenar. Certo? Primeiro parênteses que eu faço. Então, aquele papo de falar julgar. Gente, ver o mal onde ele existe não é julgar. A gente tem que ver o mal onde ele existe. Certo? Até para que possamos nos proteger meu semelhante. Até que eu possa aprender com ele. Eu não tenho que fechar os olhos para ele. Eu vejo o mal onde o mal existe. Isso não é julgar. Certo? Então, vamos lá. O indivíduo pode condenar? Eu posso não só ver, veja só, eu posso ver e entender que é equivocado, ou seja, condenar. É necessário percebermos o mal onde ele existe, para viabilizarmos a defesa de nós mesmos e de nossos semelhantes. Isso sem desvalorizarmos ou desprezarmos aquele que está em erro. Olha só a fórmula aí. Posso, mas sem desvalorizar e sem desprezar aquele que está em erro. Devemos ajudá-lo fraternalmente na recuperação, a maneira que gostaríamos que fizessem conosco. Tá? Tem mais. Devemos trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. A exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Certo? Então, a brandura, o diálogo, a persuasão, isso é admitido. Porque se for qualquer outra via, né, uma via mediante força, eu estou errando da mesma forma que ele. Também está no Livro dos Espíritos. Tem mais, fica mais claro. Segundo Divaldo, convém recordarmos que não se combatem ideias senão com outras superiores. Tá? Essa é a persuasão que a gente tem que fazer. Não podemos usar de força, temos que tentar persuadir com ideias, à luz do que nós entendemos como correto, de forma respeitosa, de forma carinhosa, sem diminuí-lo, sem menosprezá-lo. Se for para nos manifestarmos de qualquer outra forma, é melhor que fiquemos silentes, tendo cuidado. Então, é melhor silêncio. Se for para engrossar com o cara, fica quieto. É melhor. Tá? Só que assim, fica quieto, mas fique pensando aí, que tendo cuidado que o nosso silêncio também pode implicar em responsabilidades. Tá vendo onde vai parar a coisa aí? Então, se eu estou ali diante da agressão de alguém e eu fico indiferente a isso, eu tenho essa opção? Tenho. Né? Mas eu vou responder por isso, por ter ficado em silêncio. Principalmente se eu tinha meios de agir adequadamente. Né? Eu já tinha condições, eu já tinha subsídios para colocar aquela discussão de uma forma proveitosa, de maneira que engrandecesse e respeitasse. Eu já tinha condições para isso. Se, mesmo assim, eu optei pelo silêncio, eu estou deixando de contribuir com a obra divina. Estou deixando de ser caridoso com o meu irmão, inclusive, que está em erro. Então, sim, tá? Eu posso ver o mal, condenar o mal, só que eu tenho que saber como me comportar em relação a ele. E Jesus, mais uma vez, é o nosso parâmetro. Portanto, Kardec, em comentários da questão 840,
reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ele conserva integral. Tá bom? Então, quando a gente vê alguém falando que está sendo afetado em sua liberdade, a gente tem que ponderar tudo isso. Opa, é liberdade de consciência ou liberdade de manifestação? Para a gente enquadrar isso aí. Se o cara está se manifestando inadequadamente, ele vai sofrer as consequências perante a sociedade, perante os homens. Ele vai sofrer as consequências. Ele não soube usar bem da sua liberdade. Tem responsabilidade. Tá? Agora, fazer tudo em nome da liberdade da consciência, como posso fazer o que bem entender aqui, e nada acontece comigo, não é assim. Tá? Kardec está colocando. Certo? Reprimir atos exteriores que causem prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade da pessoa. Tá vendo? Uma doutrina nos explica em pormenores tudo. E aí a gente traz para os tempos atuais, para vermos bem aí, para darmos vida a essas linhas colocadas por Kardec pela espiritualidade. A liberdade de expressarmos aquilo que acreditamos é um direito do céu, como nós vimos. Mas, dentre outros, não permite injuriar, ofender, agredir, ameaçar e propagar fake news, aí, que é a novidade agora. Não permite isso. Eu não tenho liberdade para isso. E o que coíbe isso não é censura. Não é censura, mas sim proteção aos direitos, à honra e à integridade dos que são atingidos. Tá? Nós não vimos lá que quando os atos são exteriores, a sociedade pode intervir e até nós, enquanto individualidades, podemos intervir? Pois então, se estamos diante disso, não é uma censura, é um erro a ser coibido. Afinal de contas, pessoas são prejudicadas, lesadas, tolhidas em seus direitos e liberdades. Mas, olha só, trazendo mais para dentro da situação que nós estamos vivenciando aí, né? Não permite difundir conceitos mentirosos e negacionistas, como a negação do uso de máscara e vacinas, que nós estamos vendo aí alguns. Né? Olha lá em cima, ó. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Isso não está mais interior, isso é exterior. A pessoa, quando se manifesta dessa forma, falando que não pode, que não deve usar máscara, que vacina não presta, a pessoa está no campo de ser coibida. Ela entra no campo da responsabilidade. Olha só, e o que coíbe isso não é reprimenda injusta, que nem falam. Eu tenho minha liberdade de expressão, onde já se viu, inclusive jornais dão vozes, muitas vezes, para alguns que negam a ciência, não é que a gente vê? Então, coíbe isso não é reprimenda injusta, mas sim proteção da verdade e saúde pública do uso da ciência. Né? Então, se tem alguém atacando verbalmente, por escrito, mídias sociais, a vacina, por exemplo, ele está fazendo o quê? Ele está usando a sua liberdade de expressão, ou seja, saiu da consciência que ele teria a liberdade de achar o que quisesse da vacina, ele partiu para a exteriorização disso e ele passa a responder por isso. Alguém pode ir lá e falar alguma coisa contrária, a sociedade pode agir, tá? Por quê? Porque ele está indo contrário àquilo que a ciência já trouxe como uma elucidação para nós. E aqui eu lembro a todos nós, espíritas, que ciência é espiritismo. Se eu nego ciência, eu nego a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela se enriquece a cada novo dia com as descobertas científicas. Ela é ciência. Por quê? Porque ciência desvenda a verdade. E a doutrina quer essa verdade. Tem esse mesmo objetivo. Por isso,
né? Nós somos filosofia, somos ciência, somos religião, sempre em busca da verdade. Não é isso? Então, não permite. E como sabemos... Nossa, olha o horário já. Eu vou correr aqui. E como sabemos se tudo certo aqui? Aqui é polêmico até. Tem alguém que discorda do que está aqui? O Dalton discorda? Vamos lá, Dalton. Põe aí. Põe rapidinho só, tá? Tem tempo. Não, eu acho que essa é muito polêmico, realmente, você tem razão. Essa questão de ser ciência ou não ser ciência. A própria Organização Mundial da Saúde, que deveria dar posições firmes, ela é muito controversa. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. As próprias vacinas que estão sendo colocadas, elas são colocadas em caráter... eles mesmos dizem que é experimental, não é uma coisa definitiva, não foi uma coisa que seguiu todos os passos que todas as vacinas deveriam seguir. E com isso, então, eu acho que cada um pode aceitar ou não. Eu sou meio contra essa tipo, mas fui lá tomar vacina. Eu tomei minhas 2 vacinas, eu uso a máscara e tal, tudo mais, mas respeito aquele que não achar que não deve, é na crença dele, a crença dele é a atitude dele. Então, eu acho que ele está no direito dele de entender que isso não deve ser feito, não deve usar a máscara, e que não deve tomar vacina. Conheço pessoas assim, cada um no seu direito, de acordo com as controvérsias que nós estamos sendo alimentados. Não existe uma linha só, não. Isso é fato, isso é verdade. Existem diversas linhas. Aí que está o ponto, né? A ciência é uma só, porque a verdade é uma só, né? Mas a ciência não tem sido uma só, ela tem tido, você pegar a ciência, não, então, assim, começo da a ciência bem exercida... Isso, a ciência diz o seguinte... A ciência bem exercida, com metodologia, assim como a doutrina foi com metodologia, ela nos traz verdades. E uma vez que nós concebemos uma ciência feita com metodologias, e ela revela verdades, a gente tem que conceber, né? Da vacina, o que nós vemos não é nada experimental, não. A ciência, que em sua sabedoria, inclusive auxiliada pelo alto, conseguiu descortinar as verdades num tempo curto, né? E acabou trazendo essa solução para nós. Os próprios números mostram, e aí também isso é ciência, que os números diminuem quando vacinados, né? Existem artigos tal. Isso não é ciência, isso é opinião. Isso se faz em nome da liberdade de expressão, muitas vezes com algumas metodologias ou sem nenhuma metodologia. E quando com metodologia, metodologias duvidosas. Então, nós temos sim como identificar metodologias que são críveis. Nós temos inteligência para isso, para diferenciar o joio do trigo. Tem um monte por aí, né? Mas, mais do que qualquer coisa, a gente tem a própria experiência que a gente está vivendo, a gente está vendo acontecer. Então, os fatos demonstram. Sim. É a confirmação da verdade, né? Então, imagina só, um mundo sem vacina. Quantas pessoas mais já não teriam morrido? Isso é uma constatação. Com certeza, com certeza. Agora, nós não tem os exageros aí, interesse máscaras, financeiro. Né? Tem os exageros com interesse financeiro. É só comparar quantas pessoas teriam morrido se não houvesse a assim. pandemia, né? Quantas pessoas teriam morrido nesse período se não tivesse havido a pandemia e quantas morreram. Então, acho que a diferença se acredita a pandemia e não toda. Não, mas sim, mas a partir do momento que tem a pandemia, tem que enfrentar isso aí. Como que a gente enfrenta? Enfrenta a ciência. Né? E a ciência no começo, o que dizia o representante do Ministério da Saúde? Se você tiver sintomas, fique em casa até não conseguir respirar mais. Aí era o que tinha sido concebido até então. É o que você vai para o hospital para ser entubado. Era a ciência dizendo para ser entubado e muitas vezes morrer. Então, onde que está a coisa aí? Não aceitando outros tratamentos que aprovaram. Então, mas aí que está. Não, deixa eu esgotar, senão a gente não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Né?
o que eu considero ciência, eu acho que a diferença está o que você considera ciência e o que eu considero ciência, por exemplo. Né? Eu tenho para mim que ciência é uma coisa, que ciência é outra coisa. Então, talvez aí esteja aí a dúvida, né, colocada. Para mim, ciência é aquilo que eu aprendi com Kardec, é aquele que se submete à metodologia de maneira lógica, coerente, que chega a resultados que são confiáveis. Sim. Principalmente quando esta é exposta a uma prova, a uma verificação experimental, que é o que nós estamos vendo, né? Então, assim, nós estamos vendo, se não fosse vacina, não fosse máscara, teria morrido muito mais. Isso, por si só, já falam que estão assertivas. Não, ok. Essas coisas, né? Eu também concordo que são assertivas, que se tivesse liberado tratamento precoce e preventivo, também muito mais pessoas não teriam morrido. Não sei, Dalton. Não sei, porque isso eu entendo que já não tem prova científica. Tem, né? mas tem provas práticas. E não tem metodologia. Tem provas práticas em cidades que assim o fizeram. Prática não é ciência. Não. É metodologia científica, laboratorial. Acompanhada depois do experimental, da prática. É aquela história, né, Edu? Aquela história. Você está no avião, tal, olha, você só tem mais um paraquedas. Né? Esse paraquedas não foi testado. Você vai pegar ou não vai pegar? Não é assim. Não, por sorte, nós tínhamos 2 paraquedas, né? Tinha o da vacina também. Sim, tinha a vacina. Né? Pena que não estava um pouco mais disponível antes. Da vacina, né? Que demorava. E existia já remédios para desenvolver e aceitar. Aprovados em outras epidemias aí que tinham sido aprovados, como a ivermectina, como a hidromicina, já tinham sido utilizados em outras épocas passadas e tinha dado resultado. Agora, tem o interesse financeiro aí, das grandes farmacêuticas. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é interesse financeiro. Okay. A liberdade de pensamento. Essas drogas estão sendo, aos poucos, né, estão sendo desmontadas cientificamente. Né? Vamos ver ao longo da história se alguma tinha alguma eficácia ou não. Né? Não estou falando que não tem eficácia, não sei. Né? O que eu vi que, por exemplo, o FDA acabou de descaracterizar um deles, que é a ivermectina. Falou que não tem efeito nenhum. Então, aos poucos, isso, a cloroquina também já estão falando. Enfim, não sei, não tenho conhecimento. O que eu posso falar é daquilo que eu entendi que tem metodologia, que é a vacina. Né? Máscaras que trazem evidências científicas. Agora, interesses políticos, financeiros, eu não vou entrar nisso. É o que né? mais prevalece. Sempre tem, a gente está vendo que tem, né? Bom, vamos lá. Como sabemos se uma ideia, conceito, doutrina, ideologia, diretriz é condenável ou não? A gente está falando de se condenar, não está? Quando estiver errado. Mas como que a gente sabe se é condenável ou não? E a gente também tem no Livro dos Espíritos, olha só. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Essa é a ideia que deve prevalecer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque eu reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, estamos diante de um conceito, de uma ideia, de uma doutrina, de uma diretriz, do que for, né? Como que a gente entende se aquilo é condenável ou não? E nós, espíritas, temos um arsenal de elementos para identificar, né? O bem e o mal, não é? Que a gente está sempre sopesando em nossas vidas. Pois então, né? Quando aquilo traz dentro de si a prática do amor, legal, né? É aceito. Quando traz, com que aí desunião, quando separa os filhos de Deus, ou seja, quando causa essa desunião, deve ser condenada, porque, como a espiritualidade, ela não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Tá? Então, nós temos isso, mas isso nós já vimos em outras palestras, a receitinha não está aqui hoje, é separar o bem do mal. Né? A gente sabe, já tem, lógico, a gente não sabe por completo, mas a doutrina nos traz subsídios para identificar o que é bem e mal, o que é condenável ou não, tá? Então, isso a gente tem.
E falando em limitação de nossa liberdade perante a alheia, onde fica esse limite? Também a gente tem que responder essa pergunta, porque eu falei todo o tempo aqui que existe um limite. Onde está esse limite? Onde está? Primeiro é necessário, primeira coisa, é necessária a conscientização de que existe um limite a ser observado. Primeira coisa. Né? Ou seja, eu não vivo e faço bem o que entendo. Primeira coisa. Me conscientizei, né? Daí está o subsídio disso, o que é? A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos uns dos outros e que temos direitos recíprocos, que precisam ser respeitados, pois qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante não ficará impune perante a lei de Deus. Ao compreendermos esta lei, estabelecemos os limites de nossa liberdade e nos orientamos como viver em sociedade. Então, é isso que a doutrina espírita nos explica, tá? Depois de nos conscientizarmos, nós devemos aplicar a lição maior de Jesus ante as situações vivenciadas, que é fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, certo? Fazendo isso, nós encontraremos esse limite e nós nos pautaremos por esse limite. Tá? Me colocar na condição do meu próximo, para ver se eu estou avançando o sinal em relação à liberdade, aos direitos dele. É assim que eu encontro o limite. Eu gostaria que avançasse em relação a mim, assim? Não, então não vou avançar no dele. Né? Eu gostaria que em relação a mim viesse até esse ponto. Legal, é até esse ponto que eu vou em relação a ele. É assim que funciona. Mais uma vez, Jesus nos explicando. E aí, para esgotar, já perdi todos os time aqui. Caramba, como passa o tempo. Responsabilidade, é importante, tá? A quem nos pergunte se criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentamos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então, é causa e efeito, é responsabilidade. Liberdade de agir, responsabilização, certo? Emmanuel que trouxe isso. O atual estágio evolutivo da humanidade terrestre demonstra que o indivíduo já possui um certo domínio sobre seus atos instintivos e que a sua inteligência está mais aperfeiçoada, decorrente da aquisição de conhecimentos intelecto-morais ao longo das experiências reencarnatórias e nos estágios ocorridos no plano espiritual. Então, nós estamos avançando aí enquanto inteligência. Quanto mais nós avançamos, maior serão as nossas responsabilidades. Quanto mais acesso nós temos a informações, mais seremos cobrados no futuro da forma que nós nos portamos, né? Conscientemente, internamente, que esse julgamento vai caber a mim mesmo, ou à divindade, ou se eu agir, né, de fato, não só eu e Deus, né, mas também eu posso ser responsabilizado pela sociedade, pelos que compartilham conosco da jornada. Assim, já não se justifica o desconhecimento da utilização de certos princípios, sobretudo os de natureza moral e ética, que regulam as relações interpessoais definidos como a forma de relacionamento com o próximo. E para encerrar, tudo isso nos conduz à certeza de que a liberdade de agir, por mais insignificante que seja a sua manifestação, apresenta consequências a curto, médio e longo prazos. Surge, então, a necessidade premente de agir com responsabilidade. Para encerrar, a questão 828. Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável de não aplicar a si mesmo. Em verdade, eu vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Certo? Então, é aquela história, né? Viramos espíritas, nossas responsabilidades aumentam, porque nós temos acesso a informações, nós estamos vendo como aprende, como funciona, nós aprendemos com a doutrina, nós estudamos as obras espíritas, né?
Então, a responsabilidade nossa é muito maior de quem não tem acesso a essas informações. Muito maior, tá? Então, fica essa reflexão, para a gente sempre se pautar de acordo com aquilo que a gente racionalmente se convenceu que é correto. Não porque alguém disse também, tá, gente? É aquela coisa, é a reflexão de cada um. O expositor traz aqui uma matéria para estimular a reflexão. Absorve-se aquilo que você concluiu que é racional, não o que o expositor falou, tá certo? Isso é importante, sempre, né? Então, é isso. Desculpa. Oi, Du, eu queria só Oi, Bela. tentar entender esse fechamento, né? Tá. Então, existe sim uma liberdade de expressão que é total, que não é parcial, que seria da compaixão. Podemos colocar dessa forma. Se é para Porque exercer... em tudo é sempre, a gente tem que estar levando em consideração a compaixão pelo outro, né? Em qualquer situação, do outro errando, ou do outro sofrendo, do outro mais fraco, do mais forte também errando, né? Então, a liberdade de compaixão, ela expressar essa compaixão, sofrendo as consequências. Jesus expressou a compaixão integralmente, né? E sofreu as consequências de uma época em que isso não era considerado permitido. Mas ele expressou. Perfeito, perfeito. Né? Eu diria que só não é mais pleno porque nós temos nossas limitações ainda, né? Porque as nossas manifestações se dão de acordo com a nossa consciência atual. E nossa consciência atual é muito pequenina, o nosso entendimento quanto ao alcance, a prática da compaixão ainda é pequenino, né? Mas, uma vez exercido, aí realmente vai ao longe. E é dessa forma, a gente vê, até quando é para se coibir algo, é necessária a compaixão, né? Sempre a compaixão. Gostei da forma que você colocou. Muito bom. Obrigado, muito bom vê-la, viu? Fazia tempo que não havia. Também gostei. Mais alguém? Não fala nada. Obrigada, gostei. Vera, você está aí, Vera? Você não ajuda a gente com uma... Nem escalamos com as vibrações aí. Vai ter que ser rapidinho. Ou alguém, o Wilson. Ô, Wilson, você faz para a gente aí? Você consegue fazer em 3 minutos? O desafio é esse. A gente já entrou no horário da molecada lá. Vamos lá. Obrigado, Wilson. Rapidinho. Vibrações de encerramento já, para poder liquidar? Já pode fazer tudo, viu? É boa ideia, né? Tá joia. Então, aproveitando esse momento, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, fechando os olhos, tranquilizando o coração, olhando para dentro de nós mesmos, que possamos sentir a vibração, a energia da espiritualidade que nos ampara e assiste. Que o nosso caminho seja sempre de muito amor, que sintamos nesse momento que os nossos espíritos amigos, mentor, anjo guardião, toda a equipe que nos ampara e assiste, esteja com as mãos sobre nós. E essa energia possa acalentar o nosso corpo físico, acalentar o nosso corpo espiritual e perispiritual. Que sintamos a saúde em nossos órgãos. Aproveitamos agora para agradecer ao Pai mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos congregar da mesma ideia, de podermos amorosamente, sempre respeitosamente ter as nossas opiniões, ter as nossas possibilidades de falar sobre os assuntos e que isso possa reverberar em nossos corações, fazendo com que a nossa semana seja
agradável, seja uma semana produtiva, seja uma semana maravilhosa. Desejo a todos um ótimo domingo, pois que assim é e assim será para todo sempre a energia de amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Wilson. Obrigado, pessoal. Desculpa não ter mais espaço aí para a gente conversar a respeito, né? Que é um tema que dá bastante conversação, mas o tempo é assim, né? Ele vai rapidinho. Edu, Oi, Isabel. faz em 2 capítulos. Bom dia a todos. Faz em 2 capítulos. Isso mesmo, Osbélia. Não é verdade, Wilson? Que delícia. Um tema desse tamanho aí. Tá parecendo eu, né, Osibéria? Tá parecendo eu, que vem com mais texto do que pode no horário. As leis morais, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro, né? Por isso, eu ficar o dia inteiro. Eu já estou até de pijamas. Muito bom mesmo, muito bom. Valeu. Obrigado. Valeu, Edu. Um abração. Obrigado, gente. Para todos. Ótimo fim de semana a todos. Boa semana para todos. Tchau, E bem aí. Um bom domingo.